Vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, aos cristãos lá da igreja que se reunia na cidade de Colossos. Capítulo 2. Nós vamos ler versículos 1 a 5. Se perceber perto de você alguém com dificuldade para localizar o texto, se ofereça para apoiar, para ajudar. Obrigado. Esperar um pouquinho que temos dois anciãos ali. Às vezes não é tanto que a gente não saiba onde está o livro. Às vezes é que os olhos já não acham mais os livros. Mesmo se estivesse no primeiro lugar ou no último lugar, a gente não acharia, né? Porque a vista já não corresponde. Já não tem mais barulho de folhinha, vamos então ler. Colossenses 2, versículo 1. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Aleluia. Seja abençoada a leitura da palavra. Que elogio que o apóstolo Paulo fez para aquela igreja, né? Para a igreja dos Colossenses, dizendo que eles eram ou estavam bem ordenados e também estavam bem firmados, né? Havia boa ordem entre eles nos assuntos da fé cristã, da comunhão cristã. A firmeza também ele elogia, a firmeza da fé deles. Não em qualquer coisa, não em qualquer um. A firmeza da fé deles em Cristo. Seja abençoada a leitura da palavra. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela Escritura, por essa Escritura e por outras mais que vamos, ó Deus, utilizar nesta manhã como base, como fundamento da mensagem. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Ajuda-me, Senhor, para que apesar de mim, apesar das minhas limitações, ó Deus,
eu consiga transmitir a Tua palavra, eu consiga transmitir a Tua vontade, eu consiga, Senhor, ser claro, e ainda que eu não seja, que o Teu Espírito Santo comunique aquilo que o Senhor quer ao Teu povo, à Tua igreja aqui presente. Em Jesus Cristo nós oramos que a Tua vontade seja feita, que o Senhor seja glorificado e que todos nós possamos ouvir a Tua voz. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Pode sentar. Eu lembrava aos irmãos no culto de oração segunda-feira, que nesse período a igreja cristã celebra os 4 domingos do Advento, contando a partir do dia 30 de novembro até o Natal, 4 domingos. A igreja celebra os 4 domingos do Advento. A palavra advento vem do latim, significa vinda ou chegada. Adventus Domini, a vinda do Senhor, a chegada do Senhor. O advento refere-se tanto à primeira vinda, ou seja, ao primeiro Natal, aquele que aconteceu em Belém, na Judéia, há pouco mais de 2000 anos, como também se refere à segunda vinda que a cristandade, que os cristãos em todo o mundo aguardam. O advento é considerado um período de preparação espiritual para o povo de Deus. Eu não vou lembrar tudo que eu falei na segunda-feira, mas falei com mais detalhes sobre o calendário litúrgico, sobre o ano litúrgico, celebrado nas igrejas que são mais litúrgicas, como a nossa, uma igreja episcopal. Embora a gente não use mais, no passado nós usávamos uma alba, que era uma túnica branca, e usávamos também estola, seguindo as cores do calendário litúrgico, dependendo do ano, Natal e Páscoa, nós usávamos estolas roxas ou estolas vermelhas, verde, de acordo com a celebração. É possível que alguém ainda tenha algumas fotos desse período lá, na década de 80, se não me falha a memória. Nos casamentos, nas ordenações, nós utilizávamos esses paramentos. E depois foram abolidos os paramentos, mas ainda mantivemos o colarinho clerical, a gola clerical. Os bispos ainda usam alguns paramentos, dependendo da celebração. Mas se você quiser, você pode entrar no site da denominação e você vai encontrar os significados dos símbolos da cor, das cores, do calendário litúrgico, o ambão, o que significa cada símbolo, como o símbolo que está aqui na flâmula roxa. Tem lá cada um deles e o que eles comunicam. Por que a igreja utiliza esses símbolos? Enfim. Há mais de 1000 anos, irmãos, irmãs, a igreja tem trabalhado para defender a divindade de Jesus Cristo. No ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, a igreja ratificou oficialmente a doutrina da divindade do Pai e do Filho, opondo-se à posição herética ariana de um teólogo chamado Ários, que defendia, que pregava, que ensinava esse Ários, que Jesus não é Deus, que Jesus não é divino. Em oposição a isso, a igreja defendia, com base na Escritura, João capítulo 1, versículos 1 e 2, que afirma, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foi feito por intermédio dele. Jesus, portanto, é o Verbo.
a palavra que se encarnou, que se tornou gente, que se fez gente. Ele estava com Deus para mostrar que se trata de outra pessoa distinta do Pai. E ele era Deus para mostrar sua divindade como a do Pai. Pouco mais de um século depois, para ser mais exato, no Concílio de Calcedônia, no ano 451 depois de Cristo, foi que a igreja enunciou a doutrina das duas naturezas de Cristo, divina e humana, duas naturezas unidas numa pessoa, e que afirmava a verdadeira divindade e a verdadeira humanidade de Cristo. Duas naturezas, divina e humana, coexistindo ou existindo concomitantemente na mesma pessoa. Jesus é, portanto, 100% Deus e 100% homem. Jesus, o Verbo, é Deus. João 1, versículo 1. Jesus, o Verbo, é humano, se fez carne. João 1, versículo 14. Então, como disse um teólogo falecido recentemente, um escritor conhecido no Brasil, o R.C. Sproul, na verdade, o que nós celebramos no Natal não é tanto o nascimento de um bebê, mas a encarnação de Deus na vida dele. Jesus, Cristo, é Deus encarnado. Deus se fez homem e veio habitar entre nós, manifestando sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Antes do nascimento de Jesus, eu quero voltar no tempo e voltar na Escritura. Antes do nascimento de Jesus, as Escrituras registram, ou a Escritura registram 5 relatos de concepção e nascimento, nos quais Deus esteve envolvido de modo crucial, de modo decisivo, na criação da vida humana. Primeiro eu quero voltar lá em Gênesis, no início do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 21 e versículo 2. Você não precisa ir no texto, apenas eu estou oferecendo a referência, porque você provavelmente vai se recordar. Eu falo do nascimento de Isaac, Gênesis 21, versículo 2. Temos o registro da bênção de Deus a Abraão e Sara, e o nascimento de Isaac, lá no Primeiro Testamento. Conhecemos a história, Abraão já avançado em dias, Sara também idosa e estéril. Não havia como gerar um filho, a não ser através de um milagre. E Deus, então, operou o milagre no nascimento de Isaac. Um pouco mais à frente, avançando no tempo, nós temos em Juízes, no livro dos Juízes, no capítulo 13, no versículo 3, a história do nascimento de Sansão. Deus abençoa Manoá e sua esposa, cujo nome não é mencionado na Escritura. Mas Deus, pela união de Manoá e sua esposa, Deus traz a luz, Deus traz a vida, Sansão, também de modo milagroso. Deus abençoa aquela união com um fruto. Continuamos avançando no tempo para frente, em direção ao Novo Testamento.
Chegamos então ao livro de Rute, no capítulo 4, no versículo 13, onde encontramos a história do nascimento de Obed pela união de Boaz e de Rute. Todos esses nascimentos tiveram um envolvimento decisivo de Deus na geração, na criação da vida. Em seguida, chegamos ao livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 19 a 20. No nascimento do próprio Samuel, Eucana e Ana, seus pais, geraram a vida de Samuel. Até chegarmos no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 1, a história da união de Zacarias e de Isabel e o nascimento de João Batista. O texto diz: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Diz o anjo do Senhor para Zacarias: Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Então, agora, falando de Isabel, falando de Zacarias, Isabel, sua mulher, concebeu como parte do envolvimento decisivo de Deus. Deus trouxe à luz João Batista também de um modo sobrenatural. Temos então aqui 5 exemplos de concepção e nascimento milagrosos, realizados pelo Senhor por conta da esterilidade de algumas pessoas. Mas eu queria falar com você um pouquinho sobre a concepção e o nascimento de Jesus. Vamos abrir, deixe marcado Colossenses, porque voltaremos aqui. Lucas capítulo 2. Temos um outro relato de Lucas, de concepção e nascimento, no qual Deus é revelado explicitamente como Criador, como doador da vida. José e Maria e o nascimento de Jesus. Lucas 2, a partir do versículo 7. Então Maria deu à luz seu filho primogênito, versículo 7. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto,
como lhes tinha sido anunciado. Até esse ponto, dê sua atenção, por favor. Irmãos, a obra de Deus na concepção e no nascimento de Jesus, por meio de Maria, é parecida com os 5 nascimentos impossíveis que eu mencionei anteriormente. É parecida, é semelhante, mas ao mesmo tempo é distinta, é diferente. Desde Sara até Isabel, a impossibilidade a ser superada era um ventre estéril, ou um ventre idoso, um ventre cansado. Essas mulheres e seus maridos também, obviamente, queriam muito um filho. Mas no caso de Maria, a impossibilidade era sua virgindade. Ela não era idosa e nem era estéril, mas era virgem. Não havia aqui nenhum anseio, nenhuma expectativa por uma criança. Para Maria, a concepção e o nascimento são a surpresa da criação. E como disse o escritor Raymond Brown, no seu livro O Nascimento do Messias, esta é a iniciativa de Deus, ultrapassando tudo que os homens e mulheres sonharam. Este é no dizer de um outro escritor já falecido, Eugene Peterson, o nascimento que colocará o nascimento de Jesus, a gestação no ventre de Maria, representa o nascimento que colocará todos os outros nascimentos condicionados à iniciativa criadora de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O fato de Paulo afirmar que Jesus Cristo foi nascido de mulher, ressalta de modo silencioso que Jesus é humano. Ele é o primogênito da criação. O fato de Maria ser ao mesmo tempo humana, mulher e virgem, ressalta que o nascimento de Jesus não pode ser explicado por aquilo que nós sabemos, ou por aquilo que nós somos capazes de reproduzir da nossa experiência, da vida comum. Nós temos, meus irmãos e irmãs, diante de nós, vida inequivocamente humana. Temos um bebê real, proveniente do ventre real de uma mãe. E ao mesmo tempo, há um milagre aqui. Há um mistério que não pode ser descartado em nossas tentativas de manter sob controle as intervenções de Deus, sem falar dele em nossa vida. Às vezes, os homens rejeitam a palavra de Deus, os homens rejeitam o poder de Deus. Os homens rejeitam o mistério de Deus. Os homens rejeitam a autoridade de Deus, o governo de Deus, porque os homens querem a glória que só pertence a Deus e não a eles.
O milagre do nascimento virginal, meus irmãos, declarado desde os tempos mais remotos da igreja e confessado nos credos formulados pela igreja na história, é no dizer do teólogo Calbart, uma convocação à reverência e à adoração. Até o dia de hoje nós somos chamados a nos preparar, nós somos chamados a nos encantar, nós somos chamados a não lidar com o Natal como uma coisa trivial, como uma coisa comum, como uma coisa qualquer, como muitas vezes nós fazemos. Eu dizia segunda-feira para a igreja, meus irmãos, até o comércio se prepara para o Natal antes da igreja. Um mês antes de chegar dezembro, um mês talvez não. Se bem que tem lugar hoje que já deixa os enfeites de Natal o ano inteiro, já fica lá. As luzinhas já estão lá. Tem um restaurante em Teresópolis que os enfeites de Natal, as luzes natalinas ficam lá o ano inteiro. É o Vero, o restaurante Vero. Muito bom, por sinal. Se quiser me convidar para ir lá jantar ou almoçar. Nós precisamos nos encantar. Nós precisamos nos preparar. Muito mais do que o comércio. Muito mais do que as prefeituras. As prefeituras montam os presépios, botam os enfeites nas ruas, nas praças. E às vezes a gente ignora. Muito mal na noite de Natal. Onde muitas vezes o nome de Jesus nem é mencionado. Só sabemos que é Natal. Só sabemos que é dia 24. Mas o nome de Jesus não é invocado. O nome de Jesus não é honrado. Na noite do Natal. Em muitos lares é só oportunidade para se beber mais de novo, como todo fim de semana. Eu concordo com Calbart. O nascimento do Cristo, o nascimento do Salvador, a vinda, a chegada do Salvador dos homens, do meu, do seu, do nosso Salvador, é uma convocação para reverência, é uma convocação para adoração, é para celebrarmos. Alguns natais, nós distribuímos um folhetinho desse a cada dia. Eu acho que fizemos isso uns 3 natais seguidos. E ainda temos alguns aqui que sobraram. E temos aqui praticamente 30 mensagens de Natal. Eu dei e os irmãos levaram na segunda-feira. E eu propus algo para eles. Eu falei, aproveita. Se prepare cada dia desse até o dia 24. Segunda-feira foi dia 1º, foi? Foi. Falei, então, estamos a 24 dias do Natal. Aproveite uma mensagem para cada dia, até o dia de Natal. Aproveite, pode ser nos jantares, todo jantar, quando preparar a mesa, chame a família, leia o texto bíblico, leia a mensagem, ore e se prepare para o Natal. Crie um ambiente de celebração, de reverência, de adoração para o Salvador. Até o dia 24. Então, voltemos a Colossenses, por favor. Então, como eu estava dizendo,
No advento, na vinda de Deus ao mundo, nós somos convocados à reverência, somos convocados à adoração. É por essa razão que todo ano, por ocasião do Natal, a igreja cristã, historicamente, ela revisita os textos bíblicos que explicam o sentido do Natal. A gente canta e às vezes parece cansativo, né? Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, eu sei que Ele criou o universo, Ele sustenta o universo pela sua palavra poderosa, Ele governa o mundo, Ele governa a vontade dos homens, Ele controla os decretos humanos. Por isso não tememos decretos de ministros, de reis, de deputados, de senadores. Não temos medo, porque nós só tememos os decretos de Deus, porque os decretos dos homens, as canetadas dos homens, só cumprem a vontade de Deus, apenas cumprem a vontade do Senhor. Ele mandou César Augusto, imperador romano, criar um decreto para poder abarcar a vinda do Filho de Deus e conformá-lo à palavra profética de Miqueias. Deus pode transformar qualquer canetada de homem para cumprir um propósito dele. Amém? Então, nós sabemos o sentido do Natal e não podemos perder esse sentido. Porque a verdade é que parece que perdemos de vista o sentido do Natal. Somos atropelados pelo espírito desse mundo, meus irmãos, e somos levados a reverenciar o ídolo desse mundo chamado consumismo. Enquanto meditava, eu fui levado a considerar uma coisa curiosa. É curioso, eu acho que não por acaso, que o comércio celebre antes do período do Natal a Black Friday. E o que é Black Friday? Black Friday porque todo mundo já descobriu que, na verdade, às vezes o preço é elevado. Pode ter verdade, pode ter promoção, pode ter desconto, mas muitas vezes não é. Mas o que acontece? A Black Friday é uma espécie de aquecimento. Aquecimento para quê? Para quê? Para estimular o consumo. A gente tem alguma coisa de estoque, tá? Eu estou me colocando como comerciante, eu também sou comerciante. Tem alguma coisa de estoque, aí a gente bota um desconto para vender o que a gente já tem estocado e entra um dinheiro no caixa e a gente tem mais mercadoria para vender no Natal, em dezembro. Gente, não há nada de errado em você comprar um sapato. Já comprou? Não há nada de errado em comprar uma roupa para vestir no Natal ou para vestir no fim de ano. Aliás, ultimamente eu só tenho comprado terno no fim de ano. Porque terno dura muito, né? Ainda bem, graças a Deus. Eu estou falando de consumismo, não estou falando de consumo saudável. Se não houver consumo, o país quebra. Tem de haver consumo para que as empresas possam pagar tributos, para que o governo possa arrecadar, o comerciante tem a margem de lucro dele, ele sobrevive, o governo arrecada e pode investir, fazer investimentos no país, obras, hospitais, escolas, segurança. Então,
algum consumo é necessário. O que eu estou falando é do consumismo. É do consumo se tornando um ídolo. O problema não é o Papai Noel. O problema na verdade, o Papai Noel é só uma caricatura. O Papai Noel é só um fantoche, uma marionete do comércio, do sistema. Por trás da imagem do Papai Noel há um espírito de consumismo que controla a vida das pessoas e que suga todas as suas energias. Irmãos, o consumismo é um dos ídolos modernos. Eu gosto de ir em shopping center. Quem gosta de ir em shopping? Eu só não tenho paciência para ficar muito tempo lá dentro. Vai dando uma agonia. Eu tenho um tempo certinho. Minha bateria dura um pouquinho. É o tempo para tomar um café, comer um panetone com canela e açúcar, se tiver lá, ou um pão de queijo, andar um pouquinho, sentir o perfume e sair. De vez em quando comprar alguma coisinha. Mas, meus irmãos, o consumismo é um dos ídolos modernos. E onde ele é adorado? Ele é adorado nos templos de consumo, espalhados aos montes nas nossas cidades. Os shopping centers são templos de consumo. Conseguiu, não? E o que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração e na vida das pessoas. Hoje, nós deixamos de celebrar a vinda do Salvador. E a gente se lembra apenas de consumir no fim de ano. É mais uma rabanada, graças a Deus pela rabanada. É mais um panetone, graças a Deus pelo panetone. É mais uma oportunidade de reunir a família. Mas eu queria encorajar a igreja, eu queria encorajar os irmãos. Eu queria convocar a igreja à reverência e à adoração do alvo do Natal, do nosso Senhor, do nosso Salvador, meus irmãos. Não aceitemos mais um Natal apenas para as pessoas beberem ou comerem demais. Vamos abrir a palavra. Tem folhetos aqui ainda, tem livretos desse para o Natal. Anote as referências bíblicas que a igreja nesse período resgata a respeito das promessas da vinda do Salvador. Anote em casa, na hora da ceia. O ideal seria ensaiar já, toda noite. Ensaie, reúna a família, leia o texto bíblico, leia uma história. É uma história tão pequenininha, gente. Olha, uma folhinha dessa daqui, você não gasta 1 minuto para ler. Uma história sobre o Natal. Que dia é hoje? Hoje, Mateus 1:20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Está falando dos sonhos de José. Quando o Senhor fala para ele, não despeça sua noiva, não despreze sua noiva, porque ela está grávida, mas o que está gestado nela não é semente de homem. Vai ser uma semente divina. Porque
porque aquele que está sendo gestado nela será a única semente da mulher, prometido lá em Gênesis 3,15, que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai trazer redenção, trazer vida, trazer salvação. Uma história curtinha, a mensagem do nascimento de Jesus trouxe medo para Zacarias, Maria, José e os pastores, mas trouxe esperança para o mundo. Leia a palavra, leia uma historinha bíblica, uma história natalina como essa. Depois ore, abençoe a vida dos seus familiares. Agradeça a Deus por mais um Natal. E cumpra o propósito da sua convocação para reverência e para a adoração nesse tempo. Estou terminando, gente. Nossa maior dificuldade está no fato de que todos nós carregamos ainda um pouco da idolatria da época do paganismo dentro de nós. Mas não podemos nos deixar dominar nem por este ídolo, nem por outro qualquer. Paulo fala de uma necessidade aqui no texto de Colossenses. Ele cita uma necessidade para os cristãos lá de Colossos, que é também uma necessidade para nós aqui hoje. Eu vou ler um pouquinho antes do capítulo 2, já no final, chegando no final do capítulo 1, versículos 26 e 27. Paulo fala da necessidade deles de compreenderem plenamente algo. Ele diz assim, o mistério, versículo 26, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério? Cristo em vós, Cristo em vocês, a esperança da glória. Vocês precisam compreender. Foi-me dada, meus irmãos, em favor de vocês, na dispensação do tempo, da parte de Deus, foi-me dado, ou foi-me confiada em favor de vocês, a missão, a responsabilidade de falar, de compartilhar, de revelar ou de desvendar esse mistério, no pleno cumprimento da palavra de Deus. Vocês precisam compreender, vocês precisam entender, compreender plenamente o significado, o sentido deste mistério. Que mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória de Deus. Paulo usa, meus irmãos, certa ironia para falar do mistério aos seus ouvintes. Porque na religião pagã daquele tempo, daqueles dias, daquela época, os mistérios eram compreensões secretas que eram fornecidas normalmente mediante pagamento de taxas. Somente algumas pessoas, alguns iniciados, alguns poucos escolhidos, tinham acesso à revelação desse mistério. Obviamente, um mistério envolto no ocultismo, um mistério que tinha relação com as forças ocultas. Paulo está, portanto, usando o termo mistério com certa ironia, para falar da revelação que Deus facultou, que Deus concedeu, sem preço algum para as nações. Rapidamente, versículo 27 do capítulo 1, ele fala desse mistério. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Cristo na vida dos gentios, Cristo na vida de vocês, a esperança da glória. No capítulo 2 e no versículo 2, ele diz: faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles
vinculados em amor, ele está se referindo aos gentios, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, para conhecimento de quê? Do mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Ele repete: Cristo é desse mistério, não do mistério dos pagãos, mas do mistério divino, do mistério de Deus. Cristo é o mistério. Capítulo 4, versículo 3, ele mais uma vez menciona isso, quando diz: ao mesmo tempo, orem também por nós. 4:3, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de quê? A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Paulo está defendendo que eles precisam dar valor à revelação e ao conhecimento desse mistério. Que Deus escolheu revelar esse mistério às nações, não apenas aos judeus, mas a todas as nações, incluindo os gentios. Se você ler Efésios, ele também repete ali sobre esse mistério. Efésios 1, 9, 3, Efésios 1, 3, 9 e 5, 32, onde Paulo trata dos relacionamentos, onde ele fala para casais, para pais, para mães, para filhos, para servos e senhores. O que Paulo está fazendo, meus irmãos? Paulo está dizendo que Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério que é Cristo em vocês, é Cristo na vida de vocês, o mistério oculto no tempo, oculto no passado, que Deus escolheu agora revelar. Cristo em vocês, a esperança. Deus está convocando vocês à reverência e à adoração. Esse mistério esteve oculto por gerações, mas agora Deus quis revelá-lo a vocês. Ou seja, meus irmãos, o propósito salvador de Deus para os gentios estava amplamente oculto deles antes da vinda de Cristo. Deus permitiu que as gerações andassem em seus próprios caminhos até esse ponto, até esse tempo. Mas agora Ele escolheu revelar esse mistério. No Antigo Testamento, esse mistério estava oculto em sombras, ou foi revelado em sombras, ele estava parcialmente revelado. Em sombras, sinais e figuras de que Deus residiria pessoalmente entre o seu povo. E agora Deus escolheu revelar definitivamente esse mistério de que Ele criaria uma nova humanidade, unindo judeus e gentios no Messias. Esse mistério foi revelado, Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, concluindo, a fé cristã não admite ídolos, irmãos. Só ao Senhor adoramos, aleluia, só ao Senhor seguimos, glória a Deus, só ao Senhor obedecemos, não obedecemos homens, não obedecemos à tirania dos homens, somente a Deus nós obedecemos, somente a Jesus Cristo nós honramos, nós adoramos, aleluia. Quer seja individualmente, seja nos relacionamentos interpessoais, nossa vida deve ser para a glória de Deus em Cristo. Como aqueles dois casais, Zacarias e Isabel, José e Maria, que praticaram sua vida de fé e princípios segundo a lei de Deus, e a esperança que tinham na vinda do Salvador, com reverência e adoração. Vivamos também dessa forma. Irmãos, não desperdicemos oportunidades. Até um chá de bebê pode ser oportunidade para o poder de Deus se manifestar. Um chá de bebê de Maria e Isabel, quando
chegou perto lá, deu um curto-circuito, e o João Batista foi cheio do Espírito Santo, Isabel foi cheia do Espírito Santo, o garoto tremeu no ventre. Um chá de bebê, um encontro de primas, para agradecer ao Senhor pelo milagre. Ambas visitadas pelo Senhor. Não desperdicemos chás de bebês, não desperdicemos chá. Quais outros chás que tem? Chá de panela. Tem mais chá? Maria, cheia do espírito de adoração, celebrou. Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e também adorou o Senhor. Eles não desperdiçaram, eles se alegraram na vinda do Salvador, como Maria cantou. Bendito seja o Senhor, aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, praticar mais hospitalidade, precisamos praticar mais visitas cristãs, precisamos de mais relacionamentos para testemunhar de Deus e da esperança prometida na sua palavra, precisamos de mais gratidão e menos reclamação, precisamos de mais louvor e adoração, meus irmãos, fundamentados na palavra e no agir de Deus. Não desperdicemos as oportunidades, irmãos. Abra a palavra nesse Natal, celebre. Nós temos esse período do advento que vai até o dia do Natal, até a noite de Natal. Até o último domingo é o preparo, né? Os 4 domingos de advento. Então, 30 de novembro, 7 de dezembro, 14, 21 e depois já passou o Natal. Já completamos os 4, 30, 7, 14, 21. É um período de preparação. Celebre, treine, crie ambiente para reverência, para adoração na sua casa. Natal lembra Cristo em nós e nós em Cristo. Vivamos Cristo a sós, em família, com os amigos, no trabalho. Vivamos Cristo, celebremos Cristo. Reverenciemos, adoremos. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Abençoamos a vida da tua igreja, no nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, visita a nossa casa, Senhor. Crie um ambiente de adoração, Senhor, de reverência. Ó Pai, de glória para ti, no nosso lar, na nossa casa. No nome de Jesus. Amém. Amém.